Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver o capítulo 6 do livro de vocês, tá bom? Que fala sobre regência verbal. E para estudar a regência verbal, a gente precisa ter uma coisa muito clara em mente, tá? A gente precisa sim, né, entender sobre predicação verbal, entender quando achar um verbo que é transitivo indireto, que é intransitivo, que é transitivo direto, tá? Mas é importante também a gente entender que a regência verbal não tem é, fixa, tá? Um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo e um verbo transitivo direto, tá? Isso não vai existir fixamente na regência verbal. Esse verbo ele vai ser analisado quanto à sua predicação através do contexto no qual ele vai estar sendo empregado, tá? Então ele pode ser, ora, transitivo indireto em um sentido, transitivo indireto no outro sentido, intransitivo num outro sentido ainda, tá? Vai depender muito do contexto da oração estudada, ok? Nós vamos ver hoje alguns verbos que são utilizados com frequência e que podem ser modificados quanto ao sentido na regência verbal, tá? Vamos começar pelo verbo assistir. O verbo assistir contém 4 tipos diferentes de regência, tá? 4 sentidos diferentes de utilização nas orações. Ele pode ser verbo transitivo indireto quando significar ver ou presenciar. Então, eu assisti ao filme, tá? Nesse caso aí, então, ele é transitivo indireto, porque eu tenho complemento aí dele com preposição na sequência, ok? Ele pode ser também transitivo direto ou pode ser transitivo indireto, quando significa prestar assistência, dar assistência, ajudar, tá? Então, se eu disser o aluno assistiu o colega na leitura do texto, ele assistiu o colega. Nesse caso, ele é transitivo direto, porque ele pergunta e responde sem preposição. Agora, o professor assistiu ao aluno, tá? Ele é transitivo indireto, porque ele pergunta e responde com preposição. Vocês veem que, nesse sentido, nesse caso, o verbo tem o mesmo sentido nas duas orações. Porém, em uma eu utilizo preposição e na outra eu não utilizo a preposição, tá? Mas isso não modificou o meu verbo em nada, ok? Só mesmo na predicação verbal. O meu verbo também pode ser transitivo indireto quando for utilizado como um sentido de ser um direito, de ser um dever, tá? E ele pode ser substituído pelo verbo caber, perdão. Não assiste àquele jovem o direito de questionar o regulamento. Não pertence àquele jovem, não cabe àquele jovem, tá? E ainda pode ser intransitivo, quando puder ser substituído, né, por morar. Então, eles assistem no campo tranquilos, eles moram no campo tranquilamente, tá? Então, aí, no campo não vai ser o meu objeto indireto, né? Porque aí tem preposição, porque o meu verbo assistir aí é de morar. Quem mora, mora, tá? O em algum lugar que essa pessoa mora é o meu adjunto adverbial de lugar, ok? Agora a gente vai para o verbo aspirar, que pode ser transitivo direto quando significar inalar, cheirar, ok? Então, naquele lugar eles aspiravam um ar contaminado, tá? Eles respiravam, eles cheiravam, eles inalavam. Agora, ele pode ser transitivo indireto quando for usado como significado de almejar ou pretender. Aspira-se a um lugar mais agradável. Aspira-se aspira-se a um cargo melhor, ok? Ansiar
ele é transitivo indireto, tá? Construindo-se com a preposição por. Todos ansiavam por um ambiente de paz. Avisar. Ele é transitivo direto e indireto, admitindo duas construções distintas. O que isso quer dizer? Eu posso utilizar esse verbo. Ele vai ser transitivo direto e indireto. Só que a ordem dos meus objetos, ela pode ser escolhida por mim. Professora, como assim? O alvo do aviso pode ser o objeto direto e o conteúdo do aviso o indireto. Mas isso também pode ser o contrário. Vou falar na frase para ser mais fácil de entender. O cartaz avisava os motoristas. Avisava quem? Os motoristas. Então, os motoristas nessa frase é o meu objeto direto. Avisava os motoristas da presença de animais na pista. Então, avisava de quê? Da presença de animais na pista. Então, essa parte é o meu objeto indireto. Mas isso pode ser trocado, tá? O meu objeto direto pode virar indireto e o indireto pode virar direto. Como? O cartaz avisava aos motoristas, tá? Então aí, ó, eu não pergunto mais avisava quem. Eu pergunto avisava a quem? Aos motoristas a presença de animais na pista. Avisava o que aos motoristas? A presença de animais na pista. Então, percebam que eu posso inverter a ordem do meu objeto apenas, tá? Eu posso trocar. Isso aí não vai estar errado, ok? Vai ser da minha escolha, tá? Então, aí, ó, meu verbo é transitivo direto e indireto, sim. Só que eu posso inverter, eu posso escolher quem vai ser o objeto indireto e quem vai ser o objeto direto, ok? Sem mudar, sem prejudicar absolutamente em nada o sentido da minha frase. E isso também acontece com as construções dos verbos prevenir, informar, certificar e cientificar, ok? Verbo custar pode ser usado no sentido de ser custoso ou ser difícil. Nesse caso, observe, algo é difícil de ser feito por alguém. Então, quando o verbo custar exprimir esse sentido, também deverá funcionar assim. Algo custa a alguém. Por isso, na norma padrão, não aceita-se que a norma padrão não aceita que esse alguém apareça funcionando como sujeito, mas como objeto indireto, ainda que na linguagem coloquial haja certa tendência à inversão dos papéis. Então, ó, o homem custou a decidir, tá? O homem custou a decidir. Aí é como a gente utiliza, tá? Na nossa forma coloquial, no nosso dia a dia. Agora, custou ao homem decidir. Custou a quem? Ao homem decidir, tá? Então, aí é o que a norma padrão propõe, ok? E não sendo utilizado como sujeito. Agora, o verbo implicar é transitivo indireto no sentido de ter implicância com algo ou alguém. Elas implicavam com o amigo. Agora, é transitivo direto com o significado de acarretar, trazer como consequência. Sua resposta implica nova discussão sobre o assunto, tá? Sua resposta traz nova discussão, acarreta nova discussão, ok?
Então, aí vai depender do sentido. Verbo ir é transitivo, é intransitivo, já que a ele se acrescenta um adjunto adverbial de lugar e não um objeto. Então, aí, ó. Quando ele esteve no Brasil, morou no Rio. Tá? Mas tem outros exemplos aqui, ó. Vou à festa de formatura. Vou. Quem vai, vai. Tá? O lugar que ela vai é adjunto adverbial de lugar. A gente fala vou na festa, mas é vou à festa. Ok? Os verbos modificados por adjuntos adverbiais de lugar, mas que não traduzem movimento, são intransitivos e se empregam com a preposição em. Então, ó, a frase que eu falei anteriormente, li errado. Quando ele esteve no Brasil, morou no Rio. Tá? Então, aí, ó, esteve no Brasil e morou no Rio. São adjuntos adverbiais que não exprimem movimento, tá? Verbo lembrar é transitivo direto com o sentido de recordar, trazer a lembrança ou sugerir. Você lembrou o dia do meu aniversário. Tudo ali lembrava os dias da infância. Agora, quando usado como verbo pronominal, que é aquele que ai, meu Deus, como diz a palavra? Aquele que pode ser utilizado com próclise, mesóclise e ênclise, tá? Que é a colocação pronominal. É transitivo indireto com a preposição de. Você se lembrou do dia do meu aniversário. Você se lembrou de quê? Do dia do meu aniversário. Ok? A mesma coisa acontece com o verbo esquecer, tá? Dessas duas formas. Verbo perdoar. É, segundo a norma padrão, transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. O que é perdoado é o objeto direto. Ou o que ou quem se perdoa é indireto. Perdoai-lhes, Senhor, eles não sabem o que dizem. Perdoai a eles, tá? Objeto indireto. Agora, o governo resolveu perdoar as dívidas aos agricultores. Perdoou quem? Aos agricultores, tá? Perdoou a quem, no caso, né? Aos agricultores. Perdoou o que a eles? As dívidas. Ok? Verbo preferir. Verbo preferir, ele é uma situação que a maioria das pessoas, para não dizer todo mundo, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, utiliza de forma incorreta, de forma inadequada. Por quê? Preferir, ele é transitivo direto e indireto, tá? Mas eu não posso dizer que eu prefiro isso do que aquilo. Por quê? O verbo preferir significa gostar mais do que. Significa isso, gostar mais do que. Então, se eu utilizar preferir isso do que aquilo, e o meu verbo preferir significa gostar mais do que, eu vou dizer que eu gosto mais disso do que gosto mais daquilo. É feio, fica inadequado, tá? Então, o verbo preferir não admite a palavra do que, tá? A preposição aí do caso de. Ele admite apenas a preposição a. Então, ó, há quem prefira o campo do que a cidade. Não. Há quem prefira o campo à cidade.
ok? Verbo proceder considera-se intransitivo quando usados no sentido de agir, ser proveniente ou ser válido. Ela procedeu com grande sabedoria naquele caso. Então, aí, ó, verbo intransitivo e o proceder, né? E com grande sabedoria, advérbio de modo. E naquele caso, advérbio de tempo. Todos procediam de estados nordestinos, verbo intransitivo, e de estados nordestinos, advérbio de lugar. E ainda pode ser transitivo indireto quando é utilizado com o significado de dar início. O senador procedeu à chamada dos parlamentares. Procedeu a quê? A chamada dos parlamentares. Deu início à chamada dos parlamentares. Ok? E por último, verbo visar, que é transitivo indireto se for usado no sentido de mirar. Ao atirar, visava o centro do alvo, mirava o centro do alvo. Agora, transitivo indireto também se for utilizado como significado de dar início, de dar visto, de rubricar. O gerente visava os documentos bancários, assinava, rubricava. E ainda transitivo indireto, quando significa almejar ou pretender. Todos ali visavam ao sucesso no vestibular, pretendiam ao sucesso no vestibular. Certo? É isso então. Beijo e tchau!